O Rio Grande do Sul enfrenta um sério problema com crimes de feminicídio. Só nos últimos dias foram sete feminicídios cometidos por ex-companheiros. E vocês vão conhecer todas essas vítimas agora. Vou apresentá-las para vocês, porque elas merecem ser conhecidas e elas não mereciam o fim que elas tiveram. A primeira delas é a bombeira civil Gislaine Beatriz Rodrigues Duarte, de 31 anos. Ela foi morta a facadas em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. E segundo a polícia, suspeito é o ex-namorado, é o ex-companheiro de 44 anos. E ele já foi preso. O homem não teve a identidade divulgada, tentou simular o suicídio da vítima, como se ela tivesse tentado se matar, né? Para tentar despistar as autoridades. E conforme os amigos da Gislaine, o relacionamento dos dois durou 3 anos, chegou ao fim após várias crises de ciúmes desse homem. A bombeira deixou um filho de 10 anos. O problema é esse, sempre ficam as crianças. Esse é o maior problema. As crianças ficam. E ela não tinha medida protetiva contra ele. Então esse foi o primeiro caso. Já no interior, perto de Pelotas, em Canguçu, uma mulher de 37 anos foi encontrada com uma marca de corte no pescoço, no meio de uma mata. O nome dela era Letícia Foster Rodrigues. E o companheiro da Letícia foi preso e estava a mais de 200 quilômetros do local. Ela deixou 2 filhos, um deles com o agressor. Letícia tinha medida protetiva contra ele. O homem chegou a ser preso por descumprimento. No fim de 2025 foi liberado. A Letícia foi o segundo caso. O terceiro caso é de uma mulher de 54 anos. Foi morta em Santa Rosa, na região noroeste do estado. E ela morreu com um tiro. O agressor pulou o portão da casa. Ela tinha medida protetiva. Ele atirou nela e matou. Ele foi preso. Tá? Na segunda-feira, ele matou no domingo, foi preso na segunda-feira. E o nome dela era Marinês Terezinha Schneider. Esse é o terceiro caso. Já na capital, em Porto Alegre, 2 casos foram registrados. Um é Josiane Matel Alves. Eu tenho que ler os nomes, porque senão são 7 casos, né? De 32 anos, e ela foi assassinada com 9 golpes de faca. A filha de 14 anos viu tudo. Um homem de 29 anos, com quem ela se relacionou por 1 mês, foi preso. Ele se apresentou na delegacia, o DPPA, e foi preso. Na segunda-feira, Paula Gabriela Torres Pereira, de 39 anos, foi morta à luz do dia numa parada de ônibus. O suspeito é o ex-companheiro com quem ela disputava na justiça a guarda dos 2 filhos. Ele tem 50 anos e ele foi preso. Então, nós temos aqui o 4º e o 5º assassinato. Já em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, a vítima foi uma adolescente de 15 anos. Mirela Santos foi morta pelo namorado de 25 anos na terça-feira. Ele foi preso também.
Conforme o delegado, ela foi atingida com facadas no pescoço, no rosto e nas costas. O autor confessou o crime e, segundo os relatos dele, ele estava com ciúmes. O relacionamento deles tinha começado fazia 8 meses. Ela chegou a ser acompanhada pela polícia para proteção na Patrulha Maria da Penha, mas em 6 de janeiro ela pediu que fosse encerrada essa proteção, que estava tudo bem. Só que ela se enganou. E esse é o 6º caso. E o nosso 7º caso é de uma mulher de 59 anos, Uliana Terezinha Fagundes. Foi morta a tiros na terça-feira, dentro de casa onde ela morava com um companheiro. Ela tinha deixado a residência 4 dias antes. Ela tinha se separado. Isso foi em Muitos Capões, que é na Serra Gaúcha. Eles assinaram o divórcio em Vacaria e tinham voltado juntos para a cidade. Quando ela chegou no endereço, ela entrou no local para pegar as coisas dela, enquanto ele esperava do lado de fora. Minutos depois, ele atirou. Uliana trabalhava como monitora de uma escola estadual do município e era mãe de 2 filhas de um relacionamento anterior. Esse é o 7º caso. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Elas mereciam? Elas tinham direito de escolha? Como faz para ter o direito de escolha numa hora dessas? O que se faz para ter o direito de escolha? Essas mulheres não podem ser esquecidas. Essas mulheres têm que ser lembradas. Porque esses casos estão crescendo cada vez mais. E o Rio Grande do Sul não é o campeão de casos. São Paulo é o campeão de casos. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Essa falta de respeito às mulheres, como se elas fossem um objeto e dá para fazer o que quiser, não pode continuar. As mulheres precisam pedir ajuda. E os homens têm que ser penalizados. A pena não pode ser só um registro de ocorrência e liberar, porque eles somem e depois ninguém acha. E assim a gente vai seguindo. Se a gente fosse contar todos os casos, nossa, a gente teria assunto para muito tempo. Mas a gente vai ter muito tempo para conversar. E a gente vai ter muito tempo para falar sobre esses casos hediondos. Eu não detalhei muito as mortes delas, porque aqui não é o caso de fazer sensacionalismo e mostrar isso. É o caso de mostrar a realidade do que está acontecendo no nosso Brasil com respeito às mulheres. Eu espero que isso chame a sua atenção. Eu esqueci de pedir uma coisa pra vocês. Normalmente eu não gosto muito de pedir isso, mas nesses casos eu acho muito importante vocês comentarem, vocês se inscreverem no canal pra gente poder compartilhar sobre isso, serem avisados dos casos que acontecem e falar saudavelmente sobre o que está acontecendo. Pessoas que precisam conversar sobre isso também. E deixar um like, que aí o canal vai sendo, os vídeos vão se distribuindo para mais pessoas vão sendo ajudadas a entender o que está acontecendo e de repente tomar uma atitude também. Tá bem? Obrigada.